desejar também um Feliz Natal a todos. Quem não me conhece, meu nome é Fabiano, sou esposo da Ivna, dentista, e já tenho tido contatos aqui, vários contatos com pessoas aqui que são muito amadas e já me sinto em casa, por sempre nas oportunidades de me convidarem para uma reflexão, né, e uma data melhor do que essa não existe, né, Natal, né, fazer uma reflexão sobre o significado e talvez algumas coisas talvez vocês nunca ouviram, mas que são muito importantes, né? Então, antes de mais nada eu gostaria de fazer uma oração. Mesmo sentados, baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. A oração é falar com Deus, é abrir o coração para Ele e saber que Ele quer fazer parte de nossas vidas e quer falar suavemente a nós. Senhor, nós queremos agradecer por estarmos aqui nesta manhã, meu Deus, sabendo, meu Deus amado, que cada um aqui é especial para o Senhor. Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque nesta época, meu Deus, os olhares estão para Jesus. E Ele é a maior inspiração que nós temos nesta vida, o exemplo a seguir, e muito mais do que isso, Senhor, que nós queremos meditar, meu Pai, o que diz a Bíblia sobre o Natal. Meu Deus querido, que o Senhor possa abençoar cada momento aqui, abençoar cada pessoa que está aqui, abençoar a nossa colega que está, Senhor, nos se despedindo, meu Deus, deste posto, que o Senhor possa abençoar grandemente os seus caminhos, dando muitas realizações de sucesso. E a cada um aqui, Senhor, pedimos a Tua bênção, que o Senhor abençoe em todas as coisas. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, refletir um pouco sobre Natal, né? Essa festa, Natal, ela é uma festa cristã, né? E fala da vinda de Jesus. Não vou nem me deter a questão de como a festa se transformou ao longo do tempo e hoje muitas vezes ficou limitada somente a alguns símbolos e o real significado ficou perdido, né? Isso aí, eu acho que toda reflexão de Natal se fala sobre isso, no trabalho, né? Ou até mesmo na igreja que você vai, numa reunião religiosa, você tem realmente essa mensagem de que Natal não é tão somente confraternização, não é tão somente luzinhas de Natal, árvore, Papai Noel, essas coisas, né? Tem essa questão realmente de união, que é muito maravilhosa, né? Porque a doutora falou agora, essa questão de estar unido, da amizade é muito importante. Mas não devemos deixar de lado realmente o principal desse evento, que é a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. Mas eu quero ir um pouco além que isso, né? E não dá para falar de Natal sem dar crédito o que este livro diz. A Bíblia, certo? Não dá, porque é nela, na Bíblia, neste livro, que nós encontramos a história do Natal. É neste livro também que nós não encontramos tão somente a vinda de Jesus, mas também toda a sua vida, suas obras, né? E culminando na sua morte na cruz. Tudo está aqui escrito nesse livro. E eu gostaria de começar essa reflexão com uma passagem que o próprio Jesus fala, que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39. Não está aí nesse papel. Eu vou ler aqui na Bíblia mesmo. Olha, há quanto tempo que eu venho um posto? Antes eu não precisava de óculos, agora eu já estou usando óculos. Mas tudo bem. Faz parte, né? É o tempo que vai passando. Então a gente tem que valorizar cada minuto das nossas vidas. Isso é importante. Diz aqui, João 5,39. Jesus é que fala, hein? O mesmo Jesus que está sendo celebrado nesta época. Ele diz assim: examinais as Escrituras. Está aqui as Escrituras. Porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. O próprio Jesus falando deste livro e falando que esse livro fala dele. Então não dá para a gente desprezar o que está escrito nesse livro. Se o próprio Jesus, o dono da festa, falou que deveríamos atentar para o que está escrito nesse livro, porque esse livro tem vida eterna. Esse livro fala dele. Então, nossa meditação de hoje vai ser em cima deste livro. Este livro, na verdade, Bíblia quer dizer biblioteca, vários livros juntos. Não é um livro só, são vários livros que foram escritos em épocas diferentes, séculos de diferença entre um autor e outro, lugares diferentes, falando em culturas
culturas diferentes, e esses livros foram unidos, formando a Bíblia. E o interessante é que, mesmo sendo autores diferentes, são 66 livros, em épocas diferentes, mas eles falam de um mesmo assunto, do plano de Deus para a vida do homem. E ele fala de uma só pessoa, Jesus, está presente em todos os 66 livros da Bíblia. E o mais maravilhoso de tudo é que, embora pessoas diferentes, culturas diferentes, lugares diferentes, épocas diferentes, mas que eles não se contradizem em nenhum detalhe. Todos os detalhes descritos nos livros, eles se harmonizam entre si. Eles não se contradizem. Se você pegar, por exemplo, 3 ou 4 pessoas que viram um fato, né, e forem testemunhar diante de um juiz, talvez um detalhe ou outro fatalmente irá estar em discordância, principalmente se forem mais 20 pessoas falando o mesmo fato, detalhes vão estar diferentes. Agora, o maravilhoso e que faz com que este livro tenha toda a autenticidade é exatamente o fato de todos esses autores, eles não se contradizem em um só detalhe. É impressionante isso. Esse livro foi perseguido durante toda a história. Governantes, muitos, quiseram extirpar este livro da humanidade. Esse livro é milenar, tem milhares de anos. E ao longo do tempo, Império Romano, nazismo, comunismo, perseguições em países islâmicos, quiseram destruir esse livro, mas eles não conseguiram, ele chegou até nós hoje. Então é uma prova de que Deus tem guardado esse livro e que ele merece toda credibilidade. É o livro mais lido do mundo, mais vendido, né, da história da humanidade. Então é na Bíblia que nós vamos nos debruçar nesta manhã, rapidamente. Eu sei que estamos num ambiente quente, num ambiente escuro, né? Mas o Natal foi assim. Jesus, ele não nasceu no palácio, né? E nem nos Alpes suíços, com frio. Ele nasceu num lugar escuro, num lugar que não tinha cuidados com saúde, num estábulo de animais, com animais berrando, fezes. Foi colocado numa manjedoura, que era o local onde se colocava o alimento dos animais. Talvez formigas ou outros insetos estavam ali. E foi naquele ambiente insalubre onde o Filho de Deus veio ao mundo, né? Para mostrar o quê? Para mostrar que existe uma realidade, além da realidade física que nós enxergamos com os nossos olhos, que devem ser levadas em consideração. Com certeza esse ambiente aqui não é um ambiente talvez mais desejável de se assistir uma palestra. Quente, escuro, mas talvez Deus queira ensinar algo para nós, de que a nossa vida não se restringe tão somente às coisas materiais dessa vida, as coisas sensitivas, em que os nossos órgãos, os sentidos, eles estão sentindo, mas há algo espiritual, há algo imaterial que deve ser levado em consideração. Afinal, nós não somos só corpo, não é? Nós não somos só corpo, senão não haveria diferença entre eu e uma pessoa que estivesse num necrotério a ponto de fazer uma autópsia, deitada naquela mesa de aço. Né? Existe uma diferença muito grande, exatamente porque nós não somos só matéria. Existe uma alma dentro de nós, existe algo imaterial, existe algo diferente dentro de nós, e que é diferente de todos os outros animais, porque nós observamos a atitude dos animais e nós vemos claramente a diferença entre os animais e o ser humano. O ser humano é o único ser capaz de ter a noção de um ser superior, de um Deus, e que só o louco para negar isso, como diz no Salmo, né, que o louco é que diz não a Deus, né? Não dá para entender, a natureza grita que existe um Criador, as circunstâncias também, tudo mais, a palavra é a revelação de Deus para nós, né? Então, o Natal, eu trouxe esse cartaz ali, eu sei que não dá para enxergar bem. Na verdade, eu vim preparado com uma projeção.
né, me dar pessoa e tudo, ia projetar esse mapa em detalhes aqui, mas Deus quis outros planos, e eu tenho certeza que os planos de Deus sempre são os melhores. E vocês estarem aqui hoje. Isso, exatamente. Jó é que diz isso, lá no livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, que está lá no Velho Testamento, ele diz, depois de ter sofrido por tantas perseguições, por tantas doenças e perdas, mesmo ele sendo alguém fiel ao Senhor, mas ele foi provado nisso. Ele diz, ele não amaldiçoou a Deus, ou se distanciou de Deus, ele, não, Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas em outra passagem ele diz, pensei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, o que Deus quer fazer, Ele faz sempre da maneira melhor. Por isso que a melhor coisa que nós podemos fazer nas nossas vidas é entregar as decisões das nossas vidas nas mãos dEle. Porque enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, diz lá também na palavra de Deus. Melhor do que guiar os nossos próprios caminhos é deixar Deus guiar os caminhos por nós. Ele sabe melhor. A nossa razão vai até aqui, a razão de Deus vai além. Ele consegue enxergar o que não conseguimos. Então, se há uma missão para cada um aqui nessa terra, é de tomar a decisão de entregar os seus caminhos a Deus e aceitar o que Deus tem para a sua vida. Isso é felicidade. Bem-aventurado o homem, Salmo 1, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Esse é bem-aventurado, é feliz. Felicidade é isso. Felicidade é Deus. Mas este cartaz que eu coloquei ali, o Natal é um cartaz que mostra o cronograma da humanidade, a história da humanidade, de onde vens, para onde vais. O Natal é só um ponto dessa cronologia, essa partezinha vermelha aqui do lado da cruz. É a vinda de Jesus ao mundo. Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Natal está aqui. Mas existe uma história linda antes e outra história depois, que mostra o relacionamento de Deus conosco. O Natal, ele foi a solução para um problema que Deus criou? Não, que o homem criou. Porque Deus criou o homem perfeito. Imperfeição. Algo é certo, muitas vezes, muita gente não acredita no livro de Gênesis, na questão da criação e tudo mais, né? Prefere outras teorias, mas a verdade é essa. Se você crê em Jesus, se você crê no Natal, você crê das três coisas uma, que tem um livro que diz isso, Mais que um Carpinteiro. Se você puder ler, é muito maravilhoso. Ou Jesus estava mentindo quando ele disse que era Deus, e tudo que está escrito aqui, e ele fala, e outras pessoas falam dele, ou ele estava mentindo, ou então ele é um megalomaníaco louco, né? Será que é uma dessas duas opções? Ou tem a terceira? Realmente o que ele falou é verdade. Só tem essas três opções. Certamente a terceira é o que responde tudo isso. E ainda que essa história fosse algo inventado, que não é, quem inventou essa história poderia ter o título de Deus, porque é uma história linda, perfeita, harmônica e que tem tudo a ver com as nossas necessidades atuais, a Bíblia. Então, rapidamente, eu não vou falar detalhes aqui da história da humanidade, mas só o relacionamento de Deus com o homem. Rapidamente, aqui. Olha só, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Houve o pecado. Essa palavra muita gente não gosta, mas essa palavra está na Bíblia. O pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus, tudo aquilo que a gente fala, faz, a gente fala até isso para as crianças, que nos afasta de Deus. É a desobediência, é o orgulho, é a autossuficiência de querer, não preciso mais de Deus, eu posso guiar os meus próprios caminhos. E essa decisão foi tomada pelo primeiro homem e pela primeira mulher lá no jardim. E por causa dessa desobediência, a questão não é a fruta que eles comeram, a questão é a atitude da alma. Não preciso mais de ti, posso trilhar os meus próprios caminhos. Esta ruptura é o que nós chamamos de pecado. Pecado entra na humanidade. E o homem passa a estar distante de Deus, o homem que foi criado para viver com Deus. Imperfeição, não existia nem morte, passou a entrar na humanidade depois disso. E aí, a humanidade segue
né, crescendo e multiplicando, também a maldade foi se multiplicando. A minha maldade, a sua maldade foi muito pior do que a primeira maldade de Adão e Eva, com certeza. Né? Se eles foram castigados, nós merecemos muito mais. Aí, você que assistiu à escola dominical, você que estudou as histórias dos heróis da Bíblia, você vai saber mais ou menos essa história rapidamente. Houve o dilúvio, olha só. Esse dilúvio, existem provas científicas que mostram, não vou me deter aqui, que mostram que ele aconteceu realmente. Né? E que, na verdade, Deus, ele pretende fazer uma nova criação. Então, houve este grande dilúvio mundial, em que todo ser vivo, pessoas e animais e plantas foram destruídos, mas Deus poupou Noé e sua família dentro dessa arca. Não é história de criação não, existem evidências científicas sobre isso. E ele refez a criação, mas o homem continuou nos seus próprios caminhos, ao ponto de desejar construir uma torre altíssima, a Torre de Babel, para mostrar, não, quem manda é o homem. Deus não tem nada a ver com a nossa história. E Deus normalmente mostra, não, eu quero fazer parte da história de vocês. Destrói aquela torre. Ali começam os idiomas a se diferenciarem. É o que nós temos até hoje. Isso aí há milhares e milhares de anos atrás. E aí Deus, com seu grande amor, não desiste do homem. Quem somos nós? Nada. Nós somos criaturas de Deus. Se Deus quisesse nos destruir, dizer, não quero mais. Ele não precisa de nós. Ele poderia ter feito isso. Mas Ele escolheu nos amar. E esse amor não vem só de Jesus, não, vem muito antes. O amor de Deus, de perdoar, e novamente Deus, né, a maldade se multiplica e Deus escolhe um povo, o povo de Israel, um povo separado, para mostrar como é que deveria ser o relacionamento de Deus com o homem. E esse povo passa por uma longa história de escravidão no Egito, na Babilônia, e Deus continua tendo paciência com aquele povo. Deus chama Moisés para libertar o povo, dá a ele 10 mandamentos, as tábuas da lei, mostrando que Deus, mesmo com a maldade do homem, Deus está disposto a ter um relacionamento com o homem. Que amor é esse? Não dá para entender. E essa história vai se guiando, né? O povo passa a ter juízes, passa a ter reis, né? E as leis de Deus são colocadas até que chega a plenitude dos tempos. Interessante que nesse papel que vocês receberam, vocês estão vendo uns versículos na parte esquerda. Eu queria ler rapidamente. Estou terminando, tá? E esses versículos são versículos que foram escritos nesta época primeira aqui, ó. Séculos antes de Jesus, e que já falavam que Deus ia trazer solução para o pecado. E olha só, em Gênesis, escrito por Moisés, nessa época aqui, ó. Porém, falando de Adão e Eva que pecaram, e falando para a serpente, que foi aquela que induziu. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui estava falando de Jesus, e a serpente simbolizando o diabo, e que Jesus viria, isso há séculos antes, 1400 anos antes de Cristo, e que este descendente da mulher, está falando de Jesus, viria esmagar a cabeça da serpente. Ele iria dar a cartada final para destruir de vez por todas a causa de toda essa separação entre Deus e o homem, que é o pecado. E aí agora, Miqueias e Isaías foram profetas que viveram 700 anos antes de Cristo, nessa época aqui. E olha só o que eles disseram. Veja bem, 700 anos antes de Jesus. Olha só o que Miqueias diz. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel, em cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está falando o quê? Essa cidadezinha Belém, é dela que vai sair o Salvador. Como? Não foi nada planejado. Maria e José fugiram do Egito, por quê? Porque Herodes soube pelos magos que tinha nascido o rei dos judeus. Ele, então, vamos matar todos os recém-nascidos. E começou a matar. Arrancar todos os recém-nascidos de suas casas para matar, porque poderia ser que um deles fosse Jesus. E aí Deus disse para José e Maria, fujam para o Egito, vão para lá, e ficaram, depois voltaram, e aí depois foi toda aquela história, ela estava prestes a ter um filho, Maria, e foi nas estalagens, não tinha vaga, lá em Belém, e aí
encontraram lugar numa estrebaria para ter o filho. Não foi nada planejado, eles eram pessoas humildes. José é um carpinteiro, Maria é uma moça simples. Então, nada foi planejado, mas foi cumprido o que Miqueias disse que ia nascer em Belém. E mais do que isso, Isaías disse o quê? O mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel, quer dizer Deus conosco. Está aqui, ó, que nasceu de uma virgem. Essa história de que Jesus nasceu de uma virgem já tinha sido profetizada há 700 anos antes e cumpriu-se exatamente como estava. E Isaías revela também 700 anos antes, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quando você olha aquela cena da natividade, as pessoas acham bonito aquela singeleza, Maria e José, os pastores, os 3 reis magos, a estrela em cima, né? Mas aquela é somente a cena que nós observamos humanamente, mas por trás daquilo existe um grande acontecimento acontecendo ali. Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele mesmo, ao invés de ficar ensinando de fora, com muita paciência, as pessoas que eram teimosas e desobedientes, ele mesmo, chega, eu não vou mais só ensinar, eu vou entrar na história deles agora. Porque o pecado ele não pode ser destruído somente no ensino. Eu vou me sacrificar por eles. E o que foi que Jesus fez? Jesus veio ao mundo, se fez, Jesus é Deus, ele se fez homem para quê? Para que o sacrifício de um homem perfeito pudesse resolver o problema do pecado de homens imperfeitos. Um sacrifício eterno para resolver um problema eterno. E assim foi o Natal. Foi a solução para isso. E que se consumou na cruz. Foi lá na cruz que Jesus disse, está consumado, pronto, está pago. O plano que iniciou no Natal, agora finalizou na cruz. Todo aquele, o caminho está aberto. Eu paguei o preço por eles. Todo aquele que me confessar, todo aquele que reconhecer os seus pecados, que se arrepender e disser, Jesus, eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu quero que o Senhor viva em mim, assim como no princípio. Tome as decisões por mim. Tome a minha vida, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que Jesus morreu no meu lugar. Ele veio para me salvar. Daí acontece um grande acontecimento, um novo nascimento. Jesus passa a ter acesso à sua vida e passa a viver em você. Não é poesia, gente. É realidade. É realidade. É uma realidade que deve ser vivida por cada um de nós. Se nós não tomarmos esta decisão, nós vamos ter vivido uma vida toda somente nas questões físicas e materiais. Isto é o Natal. O maior presente que você pode receber não é aquele embrulhado numa loja. O maior presente que você pode receber, e para isso você tem que buscar, é entender por que Jesus veio ao mundo, por você, para resolver um problema que está no meu coração, no seu coração, mas é uma decisão pessoal. Amém? Vou cantar uma música, essa música que está aqui do lado, certo? Vocês podem acompanhar aqui, fala do maior presente. Tem muita coisa que vai acontecer para frente, mas eu não vou falar hoje não, tá certo? Muita coisa espantosa. Tudo que já era para acontecer, aconteceu de acordo com o que a Bíblia escreve, e a Bíblia diz que vai acontecer outras. Isso é verdade também. Mas por hoje, receba este presente, Jesus no seu coração. O eterno no tempo
a história, marcando a memória de quem o conheceu, de quem o recebeu. Jesus, poderoso Salvador, Jesus, expressão do eterno amor, verdadeira luz que resplandeceu a esperança e graça que vem de Deus. Jesus, meu amado Redentor, Jesus, mestre, amigo e Senhor, meu maior prazer, minha inspiração, a Jesus me rendo em eterna adoração. Nós oramos a Ti, Senhor, nesta manhã, com muita gratidão em nossos corações, por saber, como diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que plano maravilhoso, Senhor! Mas é necessário que cada um deseje, que busque e que encontre Jesus na sua vida. Jesus falou: buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o vosso coração. Tu és a vida, Senhor. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Nós agradecemos, meu Deus, por tudo. Agradecemos por este ano que está encerrando, por tantos desafios. Agradecemos, meu Deus, por este posto de saúde, meu Deus, que tem feito o seu papel de aliviar as dores de pessoas, meu Deus. Algo que nos lembra o que Jesus fez, curando os enfermos, trazendo esperança e sorrisos. Abençoa, meu Deus, este posto, cada um que faz parte, cada funcionário, cada médico, cada dentista, cada enfermeiro, cada auxiliar, Senhor, cada um, meu Deus, que faça com alegria, que faça com gratidão, que faça como se fosse para Deus. Amar ao próximo faz parte do teu mandamento. Obrigado, Senhor, por este privilégio e por esta reunião aqui. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Obrigado, pessoal. Bom dia.